sabias que para transformar água bruta em água potável, existe uma etapa que dura menos de 1 minuto, mas que pode determinar o sucesso ou o fracasso de todo o processo de tratamento? Parece magia, mas é uma questão de físico-química e hidráulica. Mas não te assusta, vamos explicar tudo isso de um jeito fácil de entender. No episódio de hoje, vamos explorar os mistérios que começam na turbidez e encontram solução na coagulação, a primeira etapa do tratamento de água. Vamos entender como partículas microscópicas, cargas elétricas e uma boa dose de energia precisam se combinar de uma forma quase perfeita para dar início ao processo de clarificação da água. E tem mais, tu vais descobrir por que essa é uma das etapas mais desafiadoras do tratamento, já que se algo der errado aqui, desculpe o francês, mas estamos ferrados. Isso porque todo o restante do processo que garante a água potável na tua torneira pode ser comprometido. Então, fica com a gente para descobrirmos juntos os 3 elementos-chave para uma coagulação eficiente. Mas antes de avançarmos, é importante reforçar o entendimento de um dos indicadores mais importantes no tratamento de água, a turbidez. Ela indica a concentração de partículas de impurezas na água. Em outras palavras, a turbidez é o oposto da transparência. E assim como a clarificação busca tornar a água tão transparente quanto ela deve ser, nosso objetivo aqui no YouTube é muito parecido: traduzir temas complexos sobre o universo da água em explicações claras e acessíveis para todos. Se esse tema também faz sentido para ti, junte-se a nós. Para quem ainda não nos conhece, esse é o canal Águas da Costa Doce, eu sou o Fabiano. Se inscreva no canal e venha com a gente explorar os caminhos que levam à água potável. Bem-vindo ao segundo episódio da nossa série sobre tratamento de água. No episódio anterior, exploramos os segredos por trás das partículas que causam turbidez. Nosso instinto de rejeitar o consumo de uma água turva não se limita apenas ao aspecto visual. Existe um fundamento científico para isso. As partículas microscópicas que causam a turbidez incluem uma grande variedade de micro-organismos, alguns deles capazes de causar doenças. Por esse motivo, reduzir a turbidez quase a zero é uma das medidas essenciais para garantir um abastecimento seguro. Esse é o objetivo principal das estações de tratamento de água, conhecidas como ETAs de ciclo completo. Nelas, a clarificação, ou seja, a remoção da turbidez, ocorre em 4 etapas. São elas: coagulação, floculação, decantação e filtração. Nessa série de vídeos, vamos ter um episódio inteiramente dedicado a cada uma delas. E hoje vamos nos aprofundar na coagulação, o começo de tudo. As partículas responsáveis pela turbidez apresentam um comportamento curioso. Ao entrarem em contato com a água, elas adquirem cargas negativas na sua superfície. Essas cargas geram uma força de repulsão que mantém as partículas suspensas, evitando que se depositem no fundo dos tanques. Mas como superar essa barreira? É aí que a mágica da coagulação entra em cena. Em essência, coagular significa transformar substâncias presentes num líquido em algo mais sólido ou gelatinoso. Um exemplo clássico é a produção de queijo. Ao coagular o leite, uma parte dele se separa do soro, formando um sólido, o próprio queijo. No tratamento de água, o princípio é parecido. No palco das ETAs, os coagulantes assumem o papel principal, resolvendo o desafio das partículas que se repelem. No próximo bloco, vamos revisar o mecanismo de ação deles, os verdadeiros protagonistas dessa história. Os coagulantes mais usados são sais, como o tradicional sulfato de alumínio ou o moderno policloreto de alumínio, conhecido pela sigla PAC. Ao serem adicionados à água, eles se transformam em minúsculos coágulos de consistência gelatinosa. Mas a verdadeira mágica acontece
porque esses coágulos geram uma grande quantidade de cargas positivas. Elas permitem que os coágulos neutralizem as forças de repulsão e se liguem às partículas que causam a turbidez. Porém, como toda boa trama, há um detalhe importante. Os coagulantes só entregam seu melhor desempenho capturando a maior quantidade possível de partículas de turbidez quando 3 condições fundamentais são atendidas. Para entender melhor, vamos comparar com a preparação de um outro alimento que todo mundo conhece, o pão. Assim como a quantidade certa de água, farinha e fermento é essencial para que a massa cresça e o pão tenha qualidade, o sucesso da coagulação também depende da combinação de 3 fatores: a dosagem de coagulante, o controle de pH e a mistura rápida, que funcionam como os ingredientes de uma boa receita. A seguir, vamos explorar cada um desses 3 elementos-chave que garantem uma coagulação eficiente. A dosagem de coagulante no tratamento de água funciona como o ajuste da quantidade de fermento no nosso pão. Muito fermento faz o pão crescer rápido demais e desabar, pouco fermento e o pão não cresce. Com o coagulante é a mesma lógica, é preciso acertar na dose. É por isso que a dosagem de coagulante é o primeiro elemento-chave. Mas como chegar nessa dosagem ideal? Para isso, precisamos basicamente de 2 informações: a vazão de água a ser tratada e o nível de impurezas. A vazão geralmente é medida em equipamentos como a calha Partial, que além dessa função desempenha outro papel fundamental que vamos ver mais adiante. Já o nível de impurezas, como vimos, pode ser avaliado através da medida de turbidez. Agora que entendemos a relação entre turbidez e coagulante, surge uma dúvida interessante. O que acontece quando usamos coagulante em excesso? A resposta para essa questão revela como a química da água pode ser surpreendente. O excesso de coagulante pode comprometer a clarificação da água por 2 razões principais. Primeiro, pode ocorrer a reversão de cargas, onde o excesso de cargas positivas do coagulante causam uma nova repulsão entre as partículas. Segundo, a dosagem excessiva pode alterar o pH da água, o que interfere diretamente na eficiência do processo e nos leva ao próximo elemento-chave da coagulação eficiente, o controle de pH. O pH é uma escala que mede se a água está mais ácida ou mais alcalina, funcionando como um termômetro químico. Essa escala vai de 0 a 14, onde valores próximos de 0 indicam acidez extrema, enquanto próximos de 14 indicam um ambiente altamente alcalino. No meio da escala, o pH 7 representa uma condição neutra. Para entender como o pH afeta a coagulação, vamos voltar a comparar ela com o processo de fazer pão. Assim como o fermento precisa de condições adequadas para que a massa cresça, a reação do coagulante com a água também depende de condições químicas específicas. Em geral, um pH levemente ácido, em torno de 5,5 a 6,5, é o ideal para formar coágulos eletropositivos estáveis. Se o pH sair do controle, os coágulos podem perder eficiência e até se dissolver, comprometendo todo o processo de clarificação. Normalmente, os próprios coagulantes ajudam a ajustar o pH necessário, pois liberam substâncias ácidas ao reagirem com a água, regulando o ambiente automaticamente. No entanto, em situações de alta turbidez, comuns após chuvas fortes, a água bruta pode chegar mais ácida devido ao escoamento pelo solo. Nessas circunstâncias, a acidez gerada por altas doses de coagulante, somada à acidez natural da água, pode fazer o pH sair do controle, desfazendo os coágulos e prejudicando o tratamento. Mas felizmente existem formas de evitar esse problema. Agora que entendemos a importância do pH como o segundo elemento-chave para uma coagulação eficiente, vamos entender como estabilizar ele para resistir a essas variações. Tu sabias que pH alcalino e alcalinidade não são exatamente a mesma coisa? Apesar de parecer confuso, fica tranquilo porque estamos aqui para descomplicar.
Sabemos que um pH acima de 7 indica que a água é alcalina. No entanto, o termo alcalinidade se refere a algo mais abrangente. Pense nela como uma proteção que impede mudanças bruscas de pH, seja para mais ou para menos. Em outras palavras, as substâncias responsáveis pela alcalinidade natural das águas têm o poder de estabilizar o pH, garantindo que os coágulos formados permaneçam firmes e fortes. Agora, imagine aquela água extremamente turva que exige altas doses de coagulante. Nesses casos, antes do processo de coagulação, é comum adicionar produtos alcalinizantes, como a cal hidratada, para manter o pH na faixa ideal e garantir que o processo ocorra sem contratempos. Assim como o nosso pão é sovado com energia antes da fermentação, no tratamento de água, a mistura rápida e enérgica, no ponto de dosagem do coagulante, é que favorece o encontro dos coágulos positivos com as partículas negativas responsáveis pela turbidez. Nas etas de ciclo completo, a coagulação acontece logo nos segundos iniciais da mistura rápida. Nesse momento, um coágulo formado sob as condições ideais de pH e alcalinidade carrega muitas cargas positivas. Com a agitação intensa, ele entra em contato com as partículas negativas de turbidez, neutralizando e capturando muitas delas. Esse processo é conhecido como varredura. Lembra da calha Parshall que já mencionamos? Além de medir a vazão da água, ela tem outro papel essencial na coagulação. No final da sua estrutura, ocorre uma turbulência intensa chamada ressalto hidráulico, que é aproveitada no processo. O início desse efeito é o ponto ideal para aplicar o coagulante, garantindo a melhor mistura possível. Com essa dupla função, podemos dizer que uma calha Parshall bem projetada mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Agora, é importante reforçar: se as condições hidráulicas de mistura rápida não forem seguidas à risca, o processo ainda acontece, mas com um consumo maior de coagulante, aumentando os custos do tratamento. Enfim, a mistura rápida é o terceiro elemento-chave para uma coagulação eficiente. A coagulação no tratamento de água pode durar menos de 1 minuto, enquanto a floculação de 20 a 30 minutos e a decantação de 2 a 2 horas e meia. Porém, a curta duração da coagulação não diminui sua importância, já que qualquer erro nessa fase pode comprometer toda a sequência do tratamento. Se esse vídeo te ajudou a entender a importância de uma coagulação eficiente para o sucesso do tratamento de água, nossa missão foi cumprida. Curta o vídeo para nos ajudar a divulgar o conhecimento sobre o funcionamento das etas e os desafios que elas enfrentam para transformar a água dos rios em água tratada e potável. Com a coagulação dominada, estamos prontos para seguir para a próxima etapa, a floculação. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima!